Boa noite a todos e a todas. O vereador Fofo falou brilhantemente em relação à Semana do Autismo, né, que vem acontecendo. E a tendência dessas semanas é cada vez assim ampliar mais as atividades, né, porque é importante a realização dessas semanas. Outros temas aqui também foram importantes discutidos nessa tribuna. E eu gostaria de relembrar aqui, falando de semana, que na última semana agora do mês de abril, se realiza, né, no município a Semana do Livro, Leitura e Biblioteca. E nós passamos um convite aqui para os vereadores, o Conselho aí de Cultura, através da munícipe e conselheira Alessandra Miranda, nos passou um pedido para os vereadores para contribuírem com a questão dentro da semana existe a Noite dos Livros da Rosas, para contribuir com o livro ou com valor em recursos financeiros para que eles adquiram aí livros que são doados, né, nessa semana, na Noite dos Livros e da Rosa. Então, repasso novamente aos vereadores e nós vamos passar para a secretaria para passar no grupo dos vereadores. Eu gostaria de fazer aqui agora essa tribuna, quase uma prestação de contas, ou falar sobre a unidade básica de saúde de Jurucê. Tá? O meu envolvimento assim, com aquela unidade de saúde, particularmente, né, que eu sou um vereador do município de Jardinópolis, praticamente iniciou-se no ano de 1961, o ano que eu nasci, né? Que eu sempre ali frequentei, né? Morei ali próximo da unidade e provavelmente eu procurei aquela unidade, tendo sido aí uma criança, um moleque, né? De rua, alguns episódios eu procurei aquela unidade de criança, um braço trincado quando eu caí de uma mangueira, a tampa do dedão, né? Arrancado, né? Num tropeção e outras coisas mais, provavelmente eu fui atendido. E também a questão das vacinas, né? Provavelmente eu fui vacinado lá, provavelmente eu corri, dei trabalho, gritei, chorei para ser vacinado. E então o meu comprometimento já vem aí desde essa infância, dessa utilização. A unidade básica de saúde, né? É aquela infância de criança feliz, né? Sem ter recurso, né? Aquela criança de rua. Então, eu utilizei aquela unidade. Só complementando, em relação à unidade de saúde, ela passou já por diversas reformas, diversas intervenções. Praticamente todos os prefeitos fizeram intervenções na estrutura em questão de atendimento, né? O João Ciro fez reformas, outros prefeitos fez reforma, Nilton Toscano, o Amauri fez reforma, inclusive o Amauri, na época, implantou a estratégia da saúde da família, que era PSF, né? Agora é ESF. Em 2004 também, eu participei de uma grande reforma, lá uma reforma estrutural, na estrutura física, uma verba do deputado Rafael Silva. Eu me lembro que o deputado Rafael Silva fez uma verba de R$100 mil para a reforma de unidades, reforma e ampliação, e foram utilizados em 4 unidades de saúde. Jurucê, Bom Jesus, Vila Reis e o posto de saúde ali. Em Jurucê foi utilizado R$25 mil e foi feita uma reforma já estrutural, alargamento de corredores, porque já não passava macas, né, adequadas já na nova questão da saúde, construído salas, novos banheiros, e foi feito dentro daquele espaço físico que é reduzido, mesmo assim foi reformado e ampliado a unidade de saúde de Jurucê em 2004. Posteriormente, houve uma outra reforma, uma verba de R$100 mil do deputado Nilton Lima, do PT, acho que foi no governo do Jacomini também, fizeram uma rampa na frente ali, já atendendo questões de mobilidade também, foi feita essa reforma. Gostaria de fazer uma prestação de contas, né? Em sendo eu um morador de lá, né? Um usuário da unidade, um vereador que trabalha na unidade, então eu gostaria de
a permissão de vocês para fazer essa breve prestação de contas. Em 2018, eu fiz uma indicação para o prefeito para a realização de reparos ou adequações na rede elétrica da Unidade de Saúde do Distrito de Jurucê, para possibilitar a ligação dos aparelhos de ar-condicionado já instalados na sala de ginecologia e enfermeira, sala de curativo, sala de vacina, os quais não podem ser ligados atualmente, isso em 2018, em razão da rede elétrica não suportar a carga elétrica, isso em 2018. Indico ainda a aquisição de instalação de mais 2 aparelhos de ar-condicionado, cita aqui o tipo do aparelho, com valor unitário também estimado, a ser instalado na sala médica e sala odontológica. Então, haviam, como há em todas as unidades, foram comprados aparelhos de ar-condicionado, foram colocados, mas não foram ligados porque a rede elétrica não suportava. Então, fiz essa indicação. Isso no dia 14 de maio. 16 de agosto, eu fiz também aqui um ofício especial ao prefeito, pedindo a manutenção e reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jurucê, reparos no telhado, o vereador Leandro citou de uma unidade, de um caso aqui, pois a falta de manutenção local vem de longa data e está causando infiltração de águas fluviais, danificando madeiramento, estrutura, pintura do prédio, e pedindo também a revisão da rede elétrica com troca do quadro de energia, uma vez que a rede atual não suporta a instalação de equipamentos como ar-condicionado, tal, cimentação da área externa que está em terra, tal. Cabe ressaltar que a reforma e manutenção do prédio é de extrema importância para o bom atendimento da população, para melhores condições de trabalho dos profissionais. Tá. Aí, também fotografei, por aí nada. Em 2018, eu fiz uma emenda, né, que já começou com a questão das emendas impositivas. Então, eu fiz uma emenda para requerer que seja inserido no projeto de lei orçamentário do exercício de 2019, como parte do recurso do orçamento impositivo desse vereador, o montante de R$ 35.500 para a Secretaria da Saúde destinado à reforma da Unidade de Saúde de Jurucê. Requeiro que seja inserido no PPA. Foi inserido nesse orçamento o valor de 35 mil para aquela questão, principalmente elétrica. Tá? Foi feito, então, essa reforma, isso em 2020. A gente sabe das demora das reformas, das obras, né? Provavelmente no final de 2020, 2021, que foi concluída essa obra. Então, se trocou aquele quadro de energia, colocou aquele quadro padrão, para quê? Para se poder ligar ar. Então, tinha 3 ou 4 ares já instalados, que aí foram ligados, e faltando mais 2 ou 3 ares condicionados para serem adquiridos e colocados. Tá? Então, com essa impositiva, foi feito isso e foi feita a pintura da unidade. Então, trocou-se a rede elétrica, trocou o poste padrão, tal, fiação para suportar equipamentos, inclusive ar, e foi feito isso. Junto com isso, a pintura também, e no projeto falava pintura parcial, porque não foram pintadas as portas, né, e algumas esquadrias. Mas o interior foi pintado e o exterior foi pintado da unidade. E ainda, e nada de comprar os outros ares. Os que estavam instalados foram ligados. 2020 para 2021, fiz mais uma emenda impositiva de R$ 12 mil para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para se comprar, principalmente o ar-condicionado da sala médica. A justificativa até então é que até hoje, que não se liga nas unidades, aqui em Jardinópolis tem esse problema, Jurucê resolveu parcialmente o problema, que ligou os ares que estavam lá, mas que não se pode adquirir novos ares condicionados para a saúde, porque aqueles comprados naquela data ainda não não estão funcionando, estão lá, mas não funcionam porque é questão da energia. Aí no dia 8 de dezembro de 2021, fiz outro ofício especial, pedindo intervenção junto à Secretaria Municipal de Saúde para a instalação de ares condicionados em 3 salas, as que ficaram faltando,
principalmente na sala de atendimento médico, pois os profissionais médicos e seus pacientes merecem respeito, já que estão trabalhando em uma sala fechada, em ambiente quente e com intenso calor, que chega a ser insalubre. Informe que no ano 2020, através de uma emenda impositiva que eu citei, deste vereador, foi reformada e adequada a instalação elétrica da referida unidade, visando atender a necessidade de colocação de equipamento desse porte. Também no ano de 2021 foi feita uma emenda impositiva, no valor de 12 mil, que eu comentei, destinada a equipamentos materiais permanentes, entre parênteses, ar-condicionado na sala médica, na expectativa de contar com apoio, tal. Então, fiz novamente esse ofício, cobrando ali a atitude. Então, só gostaria de frisar, vou mostrar alguns slides, que foi feita uma reforma há um ou 2 anos. Foi pintada a unidade, foi reformada a instalação elétrica, mas continua ainda a sala do médico sem ar-condicionado. E o problema hoje lá, nós temos alguns pontos de infiltração, porque o telhado até foi reparado, que eu vou mostrar numa foto, na época tinha infiltração em uma das salas lá, hoje não tem, mas existem outras, que às vezes sobem para mudar a rede de cabeamento, de internet e tal. Então, existem alguns pontos que não adianta pintar a unidade se você não reparar o telhado. Infelizmente, hoje na prefeitura, nós não temos pedreiros que subem telhado, não tem mais marceneiro na prefeitura, tá? Funcionário. Mas mesmo assim, as condições de pintura lá da unidade, elas não estão ruins, existem esses pontos que precisam reparados, mas a secretaria, nesse projeto de pintura que foi citado, já existe uma verba destinada de R$10 mil para o BS Sarandi, pregão eletrônico, que será pintado, comprado aqui esmalte para esquadrias de ferro, tinta latex, então será pintado, mas foi o que o vereador citou aqui. Não adianta pintar novamente dentro de 2 anos, gente. Se você olhar lá, tem locais que estão brilhando, mas existem os pontos de infiltração. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de dizer, que é em relação à vacina. Né? Olha só, em 2017, antes da Covid, eu já havia feito aqui um ofício especial, por meio do, solicito medidas necessárias para a regularização das atividades da vacinação do distrito de Jurucê. A unidade conta com pessoal qualificado e disponível, restando apenas necessidade de aquisição de uma geladeira específica para refrigerar as vacinas com segurança, possuindo termômetro, discador, tamanho mínimo 340 litros, compressor para autonomia, pois são frequentes as quedas de energia de Jurucê. Saliento que a vacinação na rede pública de saúde é de fundamental importância para a população, pelo funcionamento da unidade e a distância, às vezes, de Jurucê para Jardinópolis, aqui para vir fazer a vacina. Né? Poucas pessoas, às vezes, não têm veículos e tal. Não bastante isso, em 1º de fevereiro de 2021, eu fiz um requerimento solicitando porque não havia sido comprada a geladeira nessas especificações que eu havia feito. Tá, de 340. A secretaria respondeu, né, que não adquiriu aquela vacina daquele porte, aquela geladeira, mas poderia adquirir, mas encaminhou uma vacina, uma geladeira lá específica para vacina, em tamanhos menores, especificaram aqui num requerimento aqui, que eu não vou ler, mas existe lá uma geladeira própria para vacina, não aquela que nós pedimos. Tá? Então eu gostaria que se passasse... Ô, Matheus, dá para você passar? Rapidinho. Rapidinho. Aqui, olha só a pintura da unidade, como está. Pode passar. Pode passar, Matheus. Aí a placa, quando fez aquela reforma. Aí, a placa da pintura, reforma elétrica na unidade. Pode passar. Aí, era a situação que estava, por exemplo, a sala do dentista. Tá? Pode passar. Aí, hoje está assim. Naquele ponto não existe infiltração. Mas existem outros pontos que existem. Pode passar. Pode passar. Olha que as paredes estão... Essa cadeira aí foi adquirida no Ministério da Saúde, por nosso pedido também, essa cadeira odontológica, lá no Ministério da Saúde. Pode passar. Olha só a situação da unidade de pintura, corredores, tal. Pode passar.
Pode passar, continua corredores. Olha ali alguns pontos de infiltração, devido à fiação. Essa sala existe a questão da internet, lá central, pode passar. Aí pode passar, aí também infiltração, a goteira, cai na laje, está caindo pela lâmpada. Acho que não dá para ver, mas está marcado ali as goteiras, pode passar. Aí as portas que realmente não foram pintadas nessa reforma parcial, pode ir, 2 minutos. 2 não, não é muito. Pode ver a situação, olha, lá em cima a infiltração, mas pode ver aí embaixo o estado de conservação da unidade. Está recém-pintada. Pode ir, pode passar, alguns pontos estão manchados. Aí o padrão que foi trocado, né, 220, postinho e tal, tirou a tampa aí para fotografar, viu, gente? Então lá a unidade de vacina, aí a caixa que leva a vacina da Covid para lá, pode passar. Aí essa geladeira existe na unidade, tá? Existe lá, que foi enviada, não aquela que eu pedi de 340, mas existe essa geladeira condicionando vacinas. Não é a que nós pedimos, que precisa compressor, precisa o discador, né? Quando o cabo de energia ela disca para alguém para ir reparar, pode ir. Mais 2 geladeiras ali para condicionar vacinas, essas de consumo normal, tá? Pode ir. Aí a impositiva pode ir, de 35.500, aí a outra de 12 mil para comprar equipamento ar, pode ir. Aí pode ir aqueles requerimentos que eu li. Aí a verba agora para pintar, de 10 mil que será pintada, novamente. Não vejo assim tanta necessidade, mas precisa reparar o telhado e pintar. Pode ir. E finalizando, desculpa, presidente, só que eu finalizo com o discurso do pedido de construção de uma nova unidade, porque não comporta mais espaço ali de sala, tá? A farmácia está pequena, de ampliar. Por isso, o deputado Rafael Silva enviou uma verba de 700 mil, não vai dar tempo aqui, e essa verba passou para a reforma do Morumbi, com o compromisso da municipalidade de se fazer com recurso próprio uma nova unidade. Porque não adianta mais remendar, aumentar, o vereador Samuel trabalhou lá, o espaço já está limitado. Tá? Então a gente espera que o prefeito construa com urgência essa unidade de saúde em Jurucê. Muito obrigado.